começamos a ter um conflito. Os caras da rua olhavam a loja como concorrente e, de certa forma, no fim, o cliente às vezes, vou lá na loja. E aí não era o vendedor que vendia. Sim. Só que enchia o Brasil inteiro, né? Então não era um problema, mas ali começou um conflito. E aí a gente pivotou a dizer, cara, agora tudo é loja. E aí a gente mandou todos embora. A gente teve um tempo de corte, não quero mais. Cara, aí foi 1.000 e poucos caras pro mercado. Aí E quando meu filho voltou dos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez de lá, do Vale do Silício, ele fez uma palestra online pro meu time. E eu tinha 7 pessoas só no marketing. E quando ele fez a palestra pros caras falando de IA, nem tinha lançado o ChatGPT aqui ainda, tá? E ele falava, velho, viu um negócio chamado ChatGPT, pai, te liga só. A maioria mistura componentes, porque a espuma do colchão é dolarizado. Eles misturam componentes para ficar mais barato. E a gente usa 100% produto puro. Por isso que ele dura mais. Por isso que eu posso abrir ele em 10 anos e revitalizar. Se tu pegar qualquer colchão aqui de mais de 3, 4, 5 anos de mercado e tu botar ele de pé, tu vê que ele é molenga. Porque tem mistura no componente. Então, acaba que a personalização é essa. Eu entendo a tua necessidade e eu produzo o produto para ti. Eu consigo fazer um de mole e um de espuma no mesmo, pra te ter uma ideia. Ninguém faz isso. Minha expectativa é conhecer os bastidores de uma empresa familiar que hoje é uma grande startup. A minha expectativa é saber como essa empresa familiar deixou de vender produtos para construir um ecossistema de bem-estar. A minha expectativa é compartilhar a visão que a gente tem desse novo mercado, essa nova economia que está pujante aí. Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio dos Bastidores do Lucro. Eu sou Giovanni Praz, empresário, conselheiro de empresas, escritor, palestrante, sócio e fundador do Instituto LVO, host aqui do podcast com meu parceiro sócio. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Lucro. Sou Josué Seibel, sou palestrante, treinador, sócio fundador do Instituto LVO em conjunto com o Giovanni, host aqui do podcast Bastidores do Lucro. É um prazer ter você aqui junto com a gente em mais um episódio. Que legal, e hoje o episódio tá incrível, vamos falar de bastante mudança no mercado, olhar para o futuro, né, trazer o futuro para agora, fica até o final que tá imperdível, né? E agradecer nossos parceiros, Hora do Pastel, Sense, Repedil, Nola, Conex Engenharia e também nosso parceiro do nosso café, o pessoal da Raquete na Web, que nos fornece o café e também material de tênis, né, para os esportistas de tênis. Exatamente. Se você ainda não segue o Bastidores do Lucro no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast, você está assistindo pelo YouTube, faz o seguinte, você sabia que 70% das pessoas que nos assistem no YouTube ainda não são inscritos no canal? Olha que loucura. Estão perdendo conteúdo, estão perdendo a oportunidade de receber informação direto da fonte. Então, se você quer receber direto da fonte na hora que é postada para realmente conseguir aplicar nos seus negócios e gerar mais resultado, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E além disso, se você está no Spotify, clica nos 3 pontinhos, avaliar programa e avalia com 5 estrelas, porque daí o Spotify entende, opa, isso aqui é interessante, vamos mandar essa informação de prosperidade para mais gente aí. E com grande alegria hoje, eu quero chamar aqui o nosso convidado, que é um exemplo de como visão estratégica pode transformar um negócio familiar em um ecossistema inovador. Ele é CEO da Companhia do Sono, CIA do Sono, empresa fundada em 1987, hoje com mais de 20 anos de experiência em vendas, assumiu a liderança da marca em 2012 e construiu um processo de transformação que expandiu o negócio muito além do varejo tradicional. Hoje, a CIA do Sono atua de forma integrada no varejo, na educação, na tecnologia e no turismo. Espere para ver o que está por vir aqui nesse episódio. Construindo um modelo de negócio preparado para o futuro e orientado à inovação contínua. Com vocês e com a honra da nossa presença no dia de hoje, Felipe Pedroso. Beleza, pô, obrigado pela apresentação aí. Cara, muito feliz de estar aqui, porque eu gosto muito de compartilhar. Eu acho que compartilhar é o que a gente precisa fazer. E realmente as pessoas, 70% que vê o podcast de vocês não está inscrito e é uma coisa que, cara, é só ali se inscrever, fazer. Fácil, né? Tudo barbada para fazer. Mas eu acho que compartilhar, eu acho que é o nosso papel
a gente tá fazendo, encorajar as pessoas para ser inquieta, fazer, porque o mundo precisa de quem faça mesmo, né? Muito bem, seja muito bem-vindo. Para nós começar desde o princípio, né? Já vão fazer 30 anos, é isso, né? Nós temos 38 anos. 38, 40 anos, verdade? 87, né? Vamos fazer 39 em outubro. Outubro, é. São 20 40 anos de experiência em vendas é ele que tem, no ele que caso, tem, né? Mas isso. a empresa quase 40. Quase 40 isso aí. anos. Que legal. Como é que foi esse início um pouquinho da empresa, mas aí também já entrando para mudança, para onde você assumiu e aí veio algumas transformações? Vou tentar ser breve. Na verdade, cara, a empresa começou, eu tinha 6 anos de idade. Faz muito tempo. Eu tenho 44. Hoje, casualmente, eu faço 24 anos de casado. Neste Olha aí, ó. dia. Que maravilha. Conta um pouco essa história também, que ela é diferenciada. Cara, meu pai teve um problema de coluna muito sério. Minha mãe era vendedora, minha mãe vendia Barça. Lembra da Barça? Lembro. Minha mãe vendia Barça. Meu pai tinha uma indústria na época, recuperadora de plástico, já era uma coisa inovadora naquele momento. Meu pai se afastou por um problema muito sério de coluna, ele tinha 2 hérnias de disco muito grandes. Fez uma cirurgia, saiu da cirurgia com a segunda marcada. E aí um cliente indicou um colchão terapêutico para minha mãe na época, um colchão japonês, foi o primeiro colchão ortopédico que chegou no Brasil. E eu não sei se vocês já tiveram alguém doente em casa, mas quando a gente tem alguém doente em casa, a gente tenta de tudo. Se falar pra te pular ondinha, tu vai pular ondinha. Se falar pra comer qualquer coisa, tu vai comer. Minha mãe, não diferente disso, disse, cara, vamos apostar nesse produto aí. Eles só fizeram uma condição pro vendedor. O vendedor falava até meio japonês, se ele não era, ele era um japonês mesmo, cara. Tu tem que me entregar hoje o produto. Aí o cara foi na casa dele, buscou o produto, entregou no mesmo dia. E foi a primeira noite que meu pai dormiu a noite inteira sem sentir uma dor. Porque meu pai ficava uma hora deitado, uma hora sentado e uma hora de pé. O problema dele era muito grave. E meu pai, a primeira noite, ele dormiu. Nós até nos atrasamos pro colégio, porque ele que nos acordava pro colégio. Então, para nós, eu como criança, 6 anos, eu lembro de flashes. Mas meu pai começando a caminhar direito melhor. E aí toda a vizinhança viu que meu pai... O que tu fez? Comprei um colchão. Comprei um colchão. E aí meu pai e minha mãe indicaram 17 pessoas por vendedor. E os 17 compraram, porque viram a melhora do meu pai. E aí, quando o vendedor viu, o cara viu que a minha mãe era vendedora, apresentou as comissões pra minha mãe e disse, cara, olha só, colchão, se tu tivesse vendido quanto tu ganhava, minha mãe, plim, vendedora, né? Aí minha mãe vendia livros há 40 anos atrás, no Brasil. Cara, colchão, todo mundo dorme, ela entrou nesse mercado e se tornou a maior vendedora naquele mercado. Tipo, um cara bom vendia 20, minha mãe vendia 60. É uma máquina. E aí, cara, começou esse processo todo, construímos a nossa marca e aí, rapidamente, a gente se tornou a maior empresa do Brasil nesse segmento. Durante muito tempo a gente foi líder absoluta. Só para você ter uma ideia, hoje esse mercado de colchão terapêutico, não sei se vocês sabem também, o mercado de colchões homologados no Brasil existe 500 empresas. Informais, mais de 2.000. Olha aí, não sabia disso. Esse mercado terapêutico é todo informal. Não entrego nota, são tudo picareta. 99%. Todo mundo é picareta? Tá, não vou dizer todo mundo que eu posso também estar exagerando, mas 99% é picareta. Vende, não entrega, faz o que não tem que fazer. Eu percebendo esse movimento, eu comecei a trabalhar com 20... Trabalhei com 15, 16, mas era muito mais lúdico. Não era trabalho de verdade. Eu jogava futebol, até meus 18, 19, vi que eu não ia ser um cara de alto nível. Eu disse, cara, vou trabalhar na empresa do meu pai. Eu tinha uma vantagem perante os jovens. Meu plano A era ser jogador, meu plano B era trabalhar com meu pai. Eu tinha isso claro. As pessoas até hoje não sabem muito o que querem fazer da vida. Então, quando tu não sabe o que tu quer, qualquer lugar serve, né? Perfeito. Então, eu tinha clareza. Vi que não ia jogar, comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu levei 1 ano para descobrir que eu já sabia. Porque acontece, quando tu tem família empreendedora, a mesa é empreendedorismo. Claro. Trocando, aconteceu esse BO. E a criança é uma esponjinha, né? Então, meu pai e minha mãe, desde os meus 6 anos, empreendem. Então, eu sempre ouvi falar. Meu pai e minha mãe sempre falaram, cara, tem que ser vendedor. Vendedor é o que há. Até eles meio que subjugavam quem estudava muito. Que aí também tem um pouco de erro nesse processo. Mas, enfim, tem que ser vendedor. E eu sabia que eu tinha que ser vendedor. Então, sempre participando do treinamento, ouvindo. Quando eu comecei a vender, eu levei mais ou menos 8 meses, 1 ano, para me encorajar. Porque sempre foi um valor muito alto o produto. E quando tu é novo, um guri de 19 anos, vendendo para um coroa de 40 eu, né? Olha que loucura. Mas vendendo para um cara de 40, 50 anos, agora eu tô nesse lado, que loucura. Tu acaba que, cara, tipo, tu não tem nem experiência, guri. Como é que tu vai dizer que esse produto vai ser bom pra minha coluna? Então eu me vestia como um cara mais arrumadinho e tal. E aí quando eu virei a chave, eu, vendi mais que todo mundo. E aí as pessoas me perguntavam, o que tu faz, Felipe?
pra vender tanto. E eu usava uma expressão que eu dizia, cara, eu não penso. Mas o que eu queria dizer não penso? Eu não penso no que o cliente... Porque às vezes tu vai ligar pra um cliente e pensa, mas se o cara não tiver agora, e se a mulher do cara não sei o quê, e se o cara estiver no banheiro? A gente pensa demais, em vez de agir. E eu agia. Eu sempre fui um cara muito inquieto e agia, e comecei a vender mais que todo mundo. Depois de 3 anos, eu fui 6 anos consecutivo campeão. Tinha 2 mil vendedores nessa época, caras há muito tempo no negócio já, que vendiam muito bem, e eu atropelei os caras. E atropelei porque eu fazia. Os caras pensavam muito. E aí, 3 anos que eu fui campeão de vendas, eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei, cara, a gente tem que mudar a empresa. Tu imagina só, 2 mil vendedores, meu pai faturando muito dinheiro, bastante dinheiro mesmo, coisa de 1 milhão mês no bolso. E eu dizia pra ele, tem que mudar. Meu pai, meu time que tá ganhando não se mexe. Aí eu dizia pra ele, cara, o time que tá ganhando é que se mexe. Porque senão ele para de ganhar. Os caras vão saber a tua estratégia. Aí eles vão fechar tuas lateral, vão fechar teu meio de campo. Então é time que tá ganhando não se mexe. Só que meu pai é de uma geração que não sabe de nada. E meu pai, eu tive muita dificuldade de implementar as coisas que eu queria fazer. E aí eu botei a primeira loja, eu e minha mulher. Então eu com 20 anos comecei a trabalhar, com 19 para 20 meio comecei a trabalhar, mas eu trabalhava só para ganhar meus pilinhos ali para fazer festa. Com 20 anos conheci minha mulher, 3 meses de namoro ela engravidou. Meu filho tem 23 anos hoje. E engravidou e aí, tá, e aí? Ela, não, ou tu casa comigo já era. E eu, já começou meu enquadramento ali, né? Eu já gostava muito dela e tal, casamos. E ela sempre trabalhou comigo, sempre me ajudou até hoje trabalha comigo. E aí ali eu ganhei tempo, porque meus amigos, o cara quando é solteiro, ele tem uma mentalidade, quando ele é casado ele tem outra, né? Então eu ganhei tempo. Então eu comecei a vender muito, crescer, me desenvolver, quis mudar o negócio, botei a primeira loja, continuando com a venda direta e com a loja ainda, mas aí começamos a ter um conflito. Os caras da rua olhavam a loja como concorrente e de certa forma, no fim, o cliente às vezes, vou lá na loja. E aí não era o vendedor que vendia. Só que enchia o Brasil inteiro, né? Então não era um problema, mas ali começou um conflito. E aí a gente pivotou e dizer, cara, agora tudo é loja. E aí a gente mandou todos embora. A gente teve um tempo de corte, não quero mais. Cara, aí foi 1.000 e poucos caras pro mercado. Aí o que eles fizeram? Montaram suas empresas. Pega um fundo de quintalzinho ali, monto meu colchãozinho, vendo pros caras e assim. Porque 99% delas é fundo de quintal ainda. Tem umas que se estruturaram legal, estão bem estruturadas, mas o modelo é o mesmo, é entrar na casa e vender a qualquer custo. Eu não queria mais aquilo. Porque eu sempre falo que ganhar dinheiro não é difícil. Se tu tem um produto bom e tu é um bom vendedor, tu vai ganhar dinheiro, velho. Aonde for. Só que isso não constrói marca. E o negócio é construir marca. Porque se tu constrói marca, tu tem equity, tu tem um negócio. Agora, tu é um bom vendedor, tem um bom produto, cara, tu quebra a perna, tu te ralou. Tu morre, acabou teu negócio. E eu pensava, comecei a ler muito, a me instruir sobre empreendedorismo, entender de negócio. Eu disse, não, eu quero construir marca, então eu tinha que ir pro varejo. Então eu botei a primeira loja. E aí quando eu botei a primeira loja, eu lembro como se fosse hoje. Eu abri a loja que foi num sábado, a primeira vez. E não passou uma pessoa na loja. Porque eu pensei, cara, a gente sempre tem essa mentalidade, vou abrir a loja, ar-condicionado, vai vir cliente. Cara, não vem. Hoje mesmo o varejo está passando por uma grande revolução. Porque as pessoas não... Cara, ninguém quer ir numa loja que não tem experiência. Por que eu vou numa loja ruim? Eu peço em casa. Se for por isso, peço em casa e deu, né? Tá resolvido. Cômodo. Não gasto Pode ver que a tempo. tua maior venda do pastel é online. Porque ninguém quer ir mais fazer nada. É preguiça. Cheguei tarde em casa, quero ficar em casa, velho. E qualquer produto é assim hoje. Então, a loja que não tem experiência, a gente vai falar mais na frente um pouco. Mas enfim, aí eu comecei a querer mudar o negócio. Chegou um ponto que eu cheguei pro meu pai e falei, cara, ou a gente muda ou eu vou sair fora. E meu pai, então sai fora. Aí eu, caraca, mano, nunca imaginei que ele falaria aquilo, né? Então tá, então eu vou me mudar. Cheguei em casa pra minha mulher e falei, amor, a gente vai se mudar. Meu pai não quer que eu faça o que eu quero fazer, só que eu não tô mais acreditando no modelo de negócio. Não acreditava mais naquilo. Eu digo, cara, vou perder meu tempo. E eu tinha 29 anos pra 30. Eu pensei, cara, se eu não der uma encarada no meu pai agora, eu vou ficar embaixo da saia dele pro resto da vida. Mesmo que eu vendia, eu ganhava meu dinheiro, mas o negócio era do meu pai. E aí eu escolhi morar no Rio de Janeiro. Preciso me perguntar por quê? Uma loucura da minha cabeça. Eu pensei, cara, é um centro maior, tem praia, eu gosto. Peguei minha mulher e meus 2 filhos, já tinha 2 filhos nessa época, e fui morar no Rio. Loucura total. Vendi minha loja, cheguei, só tinha uma condição, eu disse pra minha mulher, cara, se a minha gerente comprar nossa loja, a gente vai, é pra ir. Cheguei no outro dia, falei, tô pensando em ir pro Rio de Janeiro, abrir mercado, que eu não disse pra ela que eu queria sair, né? Queria abrir mercado, ela falou, eu compro tua loja.
Eu na hora cheguei a tremer as pernas, né? Porque eu queria, mas não quis, sabe? Queria ser machão, mas tava com medo. Cheguei em casa, ela comprou, amor, a loja. Nós vamos ir. Tá bom, vamos. Cheguei no Rio de Janeiro. Como eu tenho bagagem de venda direta, eu cheguei no Rio de Janeiro, o primeiro mês que eu fui lá, eu vendi mais que todo mundo que vendia aqui. Porque eu cheguei lá, minha primeira venda, pra você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, foi eu fui comprar uma sunga. E a vendedora falou, meu pai tá precisando de colchão. Eu digo, me dá o telefone dele. Liguei pro pai dela, fui lá e vendi. Meu primeiro colchão foi comprando uma sunga. A liberdade da venda direta é muito legal nesse sentido. E aí, cara, o Rio de Janeiro é maravilhoso. Comecei a vender lá e tal, mas sabia que era por tempo determinado. Tava fazendo uma sauna no meu condomínio, um cara viu falando as coisas, ele trazia produto da China na época, ele trazia piso, ele trazia uma coisa que eu gostei muito, que é uma pia que tu lava as mãos, já ia pro vaso sanitário junto, eu achei aquilo legal, e ele vendia para as lojas. Eu falei, por que tu não vende pro consumidor direto? A gente morava num condomínio, tinha 15 mil moradores. O cara, vamos vender aqui no condomínio, não precisa nem sair de casa, velho. Porque todo mundo quer botar um piso novo na casa, na varanda, vamos vender aqui. Aí o cara, não quer ser meu diretor comercial? Falei, cara, topo, mas me dá uma semana que eu preciso tomar umas decisões. Cheguei em casa, falei pra minha mulher, falei, cara, vou fazer o último intimato do meu pai. Pai, tô saindo de vez, recebi uma proposta, ou eu assumo a empresa, ou eu vou sair de fato. Ele, tu quer ser dono? Ele respondeu pra mim, eu falei, eu quero ser dono. Eu que mando, e pra mim entrar, você tem que sair. E ele falou, tá, então vem pra Porto Alegre que eu vou aceitar. 3 meses depois que eu tava no Rio. Então já tinha me mudado. Por que ele não fez isso antes, né? E aí quando eu assumi a empresa, eu cheguei em casa e falei, tá, amor, vamos voltar. Minha mulher, não vou voltar. Do Rio de Janeiro eu não volto. Aí eu durante 5 anos e meio eu vinha segunda-feira pra cá e voltava sexta pro Rio de Janeiro. 2 anos foi legal, foi muito legal, porque eu chegava lá, minha mulher tava me esperando, meus filhos estavam muito felizes lá, porque o inverno do Rio é 19 graus. Sim, é outra realidade. A gente morava num condomínio maravilhoso, que tinha supermercado, tinha sushi, tinha tudo. Então a gente vivia um rio que era dentro do condomínio. Então era um rio maravilhoso. Sim. Não a muvuca do rio. Só que 2 anos foi legal, depois eu disse, cara, preciso voltar. E minha mulher levou 3 anos e meio depois ainda para vir, para voltar, para decidir voltar, porque lá ela perdeu vários traumas. Aí tem um monte de coisa que aconteceu muito legal. Ela começou a fazer terapia lá, então eu tive um problema no meu casamento lá, porque ela começou a fazer terapia, porque as pessoas não falam que quem faz terapia separa? Já não ouviram isso, não? Já. Por quê? Por que acontece isso? Porque a pessoa muda. Muda. E se os dois não fizer, um mudou, o outro não mudou, o que acontece? Conflito. Claro. E eu que terapia é coisa de bundão, coisa de mulher. Aí ela começou a fazer terapia. Aquilo me incomodou. Que daí minha mulher, não é mais a mesma mulher. Aí eu comecei a fazer terapia. E aí então o Rio de Janeiro teve um papel muito fundamental na nossa transformação como pessoa e como casal. Foi duro. Imagino, Foi claro. difícil. Mas foi a melhor transformação que a gente fez. Então a ida pro Rio foi para nós nos transformarmos. Eu nem sabia disso. Não sabia porra nenhuma. Então a gente se transformou lá, acabamos ela voltando em 2017 e ela, nesse período ela ficou sem trabalhar comigo também. Então para mim foi bem difícil, porque ela sempre trabalhou comigo. Eu sou comercial, ela é a mulher, porque a mulher tem uma sensibilidade que nós não temos. Total. Então a minha mulher bota o olho e diz, cara, você não presta. E eu, não, gente boa. Ali na frente não presta. Então, essa sensibilidade é muito boa, eu sempre tive isso, porque eu sempre fui muito fazedor. E aí, cara, fui transformando o negócio e acabei assumindo a empresa em 2012 e fiz a transformação total. Nessa transformação total que eu fiz, porque eu digo, uma empresa de 38 anos, ela tem várias vidas. E ter negócio é um órgão vivo e ao vivo. Porque tu tem um negócio, é um órgão vivo, né? É todo dia, é tele, errei, comprar massa, é ao vivo. Não tem como, não vou ensaiar. E ele é ao vivo. Na hora, não tem tipo, deu uma cagada, o que eu faço? Cara, é ao vivo, mano, o que tu vai fazer? Sim. Não tem muito o que fazer. Então a gente foi transformando, aí na minha primeira grande mudança foi, eu queria transformar a empresa em franquia, eu queria voltar para venda direta, mas não no formato desses caras gafanhoto que vão lá e sugam o mercado, eu queria transformar de uma forma diferente e eu queria ser uma empresa digital. Esses eram meus 3 objetivos quando eu assumi a empresa. Só que transformar em digital para mim era ter um e-commerce. Hoje, digital é outro mundo, né? Outro universo. E aí foi, cara. Comecei a transformação. 2015 eu franqueei. 2018 a gente já tava num processo bem legal. Aí 2019 a gente tava num momento bem especial, assim, de transformação. Aí eu lancei... Eu quis me tornar uma empresa de bem-estar. Então eu lancei tênis, eu lancei cadeira, eu lancei roupa fitness, eu lancei um monte de produto. E a ideia era muito legal no tempo errado. Depois eu falo um pouco mais disso também. Então eu fui muito inovador, mas eu muito aquém da minha estrutura. Porque se tu cresce muito mais do que a tua capacidade, às vezes crescer
é o teu início de tu quebrar. Então a gente acabou fazendo muitas coisas que foi no time errado, pela minha ansiedade de fazer e de... Enfim, chegou 2019, nós no auge, fizemos a primeira festa de final de ano para franqueado, para cliente. Então a gente levou 350 pessoas no Leopoldina Juvenil, uma festa, cara, festa extraordinária, que foi o primeiro ano que... 2012, primeiro ano que eu respirei um pouco foi 2019. Eu fiz a primeira festa top, que a gente sempre estava acostumado a fazer uma vez por ano festa para os franqueados e tal. Eu entrei na festa, pra você ter uma ideia, eu chorei. Porque eu disse, cara, como é que eu consegui fazer isso aqui? Porque eu peguei a empresa num momento muito difícil. Meu pai e minha mãe tinham separado, então o modelo de negócio estava meio confuso. Eu peguei sem modelo de negócio, então eu tive que estruturar, eu tive que construir um prédio. Então eu reformei um prédio, eu não construí do zero. Sim. Então foi, para você entender, os caras falavam pra mim, na época do teu pai era melhor. Eu digo, cara, a época do meu pai não existe mais, irmão, agora é a minha. Eu tive que mudar a parte de pagamento, tive que mudar tudo. E toda mudança gera desconforto. Total. E aí, então, o meu papel foi esse, meio que... Aí eu vendia muito futuro pros caras. Quando eu assumi, eu vendia futuro, o meu é pra lá. Por quê? Porque como o meu presente estava conturbado, eu tinha que vender futuro. Então eu fazia eles olhar pro futuro. Depois que a gente começou a estruturar o presente, eu comecei a falar só de presente, parei de falar de futuro. Porque, meu, agora é agora. Preciso que tu ajuste aqui, ajusta ali. Então foi eu quis sair da venda direta. Esse foi meu primeiro grande desafio, sendo que eu era o maior campeão de vendas da venda direta. Olha como é maluco isso. Eu era o maior vendedor de venda direta e eu sabia que tinha que mudar aquele modelo. Por quê? Porque a venda direta, eu brinco que é que nem curva de rio, só para o que não presta. Uhum. Porque, cara, não deu certo, vai vender. É assim, o vendedor ainda tem essa coisa, não deu certo, vai vender alguma coisa. E o produto dá dinheiro, então tu acaba vendendo 1, 2 colchão, tu ganha mais que trabalhava de empregado. Só que aí o cara não é preparado, o cara não é profissional, o cara é um indisciplinado, ele vê aquela venda como o último... é aqui que eu vou tirar o meu dinheiro. Então ele aperta o cliente de uma forma que não é legal. Então não tem como construir marca. Eu quis construir marca, então eu fiz esse movimento para acontecer essa grande pivotagem. 2012, aí 2020 veio a pandemia. Eu tenho uma dúvida sobre essa história, porque acho que teve muitas coisas Vou já, pedir né? pra vocês me cortarem, porque eu engato uma primeira aqui, eu vou até... Como é que foi essa transição, assim, quando tu falou, não, vamos cortar a venda direta? Tu falou, pô, chegou a ter 2.000 vendedores e tal, vamos cortar isso. Como é que foi essa transição? E aí, como é que foi a expansão de loja, né, de varejo nesse momento? Quando a gente botou a primeira loja, já foi um corte. Qual foi o problema? A gente não planejou muito isso. Não teve um planejamento estratégico para a hora certa, tiramos aqui, botamos ali, a gente foi fazendo. Como o empreendedor brasileiro faz, né? Tu vai fazendo. E as coisas vão se apresentando e tu vai mudando. Então foi uma mudança meio sem plano. Por isso que foi dolorida. E aí a empresa sofreu com essa transformação? Como é que foi? A gente saiu no faturamento, cara, a gente baixou 10 vezes o faturamento. Só que como tava tudo pago, meu pai não tinha financiamento, não era um problema para nós. Mas botei a primeira loja, eu já perdi 300 caras ali na hora. Porque os caras não acreditavam naquele modelo. Como assim, loja? Eu nunca vou ter capacidade de ter loja, então esse negócio não é para mim. Aí a gente pegou os melhores e fizemos eles colocar loja. Uhum. E o resto a gente eliminou. Tipo, cara, não temos mais esse modelo de negócio. E aí em quanto tempo tu atingiu quantas lojas e tal? Aí a primeira loja foi 2009, que foi um showroom, não era bem uma loja. 2009 ali e tal. Aí 2010, 12 até 15 ali, a gente foi transformando esses caras em loja. A gente chamava de distribuidor autorizado na época. Aí tinha uns 10, 12. Uhum. Aí quando eu assumi que eu mudei pro modelo de franquia, que aí a gente foi para 25. Uhum. Chegamos até 30 e poucas. E aí no momento que tu franquia também, tu tem uma mentalidade um pouco, tipo, tu quer abrir. Tu não pensa muito nos problemas, tu quer abrir. Quanto mais eu abrir, melhor. Só que, cara, às vezes tu abriu uma que o cara não tinha o perfil do teu negócio, é muito mais caro lá na frente. Com certeza. Então teve muita coisa nesse sentido. Vamos abrir. Depois tu arruma no meio do caminho. Trabalheira. Aí tinha que eliminar uns. Então a mudança foi meio sem plano. Tipo, eu não queria mais aquele modelo. Vamos botar uma loja, vamos sentindo e vamos botando loja e vamos trocar. Só que sempre o nosso foco foi os outros colocar loja, nunca nós. Eu tinha a primeira pra modelar, mas depois eu queria botar franquia e expandir o Brasil inteiro. E aí, meu filho tem 23 anos. O meu filho que quando eu namorei, ele engravidou. E o meu filho, de muito tempo, o meu casamento foi uma coisa muito certa, que deu muito certo. Por quê? Porque a família da minha esposa sempre focou muito em educação. E a minha família sempre ser vendedor. Então eu e minha mulher junto, a gente fez uma mescla. Muita educação para meus filhos com ser vendedor. Que é a fórmula correta no meu ponto de vista. Cara, tem educação e tu é vendedor. Porque não adianta ser um engenheiro, o número 1, vender. E tu não sabe vender, mano. Já Exatamente. era pra ti, velho. Agora, tu é um engenheiro pica. E tu é um bom vendedor, tu é gênio.
E aí a gente sempre investiu muito, muito em imersões para meus filhos. O meu filho, por exemplo, desde os 12 anos, o meu filho vai uma vez por ano para fora do Brasil. Fazer imersão de programação, fazer imersão de esporte. Eles sempre estudaram em escola americana. Escola americana é a escola dos Estados Unidos mesmo. É de manhã até as 3 da tarde. Aqui em Porto Alegre tem uma. Não sei se vocês conhecem. É a Pan American School, é o nome. Hoje muita gente conhece já. Na época ninguém sabia o que era. Por que tem os Estados Unidos têm essas escolas nos lugares? Porque os estrangeiros vêm trabalhar, os filhos têm que estudar em algum lugar. Então eles estudam na educação dos caras. Então português é uma matéria. Não é a língua principal, é inglês, tudo é inglês. Então a gente botou o nosso filho nessa escola, caríssimo. Pode entender, hoje a mensalidade dessa escola é uns 8 mil, mais ou menos. Por uma, eu tinha 2. Então nós trabalhava para investir nisso, sempre. Meus amigos andavam de Porsche, eu andava de carrinho normal e meus filhos na escola americana. Era a escolha que a gente fazia. Claro. Então a gente sempre investiu muito em educação, por causa da minha mulher. Mérito totalmente dela, porque eu, pra mim, tem que ser vendedor, já era. Mas aí a gente me escolheu. Então meu filho sempre estudou muito. Meu filho morou na Suíça 1 ano, meu filho morou nos Estados Unidos com 15 anos jogando futebol. Meu filho estava fazendo faculdade nos Estados Unidos agora, economia agora não, 2 anos e meio atrás. Fez um curso no Vale do Silício e de lá ele me ligou. Pai, primeira coisa que tem que vir pra cá, Vale do Silício é o lugar, pai. Esses caras pensam diferente, é outra energia isso aqui. Os caras têm outra cabeça, empreendedor. E segundo, eu quero trancar minha faculdade. Eu tive 2 felicidades. Uma é parar de pagar em dólar a faculdade, alegria total. E a segunda é que, cara, que legal, porque mão de obra é o maior desafio hoje, né? E meu filho foi preparado, então, puta, é uma mão de obra preparada. E quando meu filho voltou dos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fez de lá, do Vale do Silício, ele fez uma palestra online pro meu time. E eu tinha 7 pessoas só no marketing. E quando ele fez a palestra pros caras falando de IA, nem tinha lançado o ChatGPT aqui ainda, tá? E ele falava, vai vir um negócio chamado ChatGPT, pai, te liga só. Porque a primeira coisa que eles fazem nos Estados Unidos é botar nas faculdades pros caras testar. Sim. Depois vai pro mercado. E ele já tava testando. Ele viajou, pai, porque a primeira coisa que ele fez, ele criou um agente pra ele, pra conversar com ele, ser meio terapeuta dele. Pra falar com o cara, porque ele era sozinho, estava lá numa boarding school. Então ele criou um Cadu do futuro, a viagem do guri. E aí ele falava com a IA. E aí quando ele fez a palestra pra nós, uma semana depois explodiu o ChatGPT aqui no Brasil, foi uma coisa bizarra. E os meus funcionários todos... Sabe quando alguém tá falando e o cara tá querendo se esconder, assim, dizendo, caralho, meu, vou perder meu emprego, vou... Uhum. Aí meu filho chegou, o meu diretor de marketing pediu demissão. Porque ele viu que, não ia dar mais. Quando ele pediu demissão, eu aproveitei e tirei todos. Porque eu vi que o meu filho sozinho faria o que todos eles estavam fazendo. Eliminei todos os caras e meu filho veio. E aí e aí eu contratei uma coordenadora junto com ele e um designer. Eles tocaram Então eu com ele, uma coordenadora e um designer fazia mais que os 7 juntos. Mais as IA, né? Aí ele implementou 21 IA dentro da empresa. Então hoje a gente tem IA para praticamente tudo. Hoje meus vendedores, por exemplo, todo o atendimento, ela tem uma IA para dizer, tá, que eu respondo para esse cara. Ela já tá treinada, ela responde pro cara ali, copia e cola, que ela vai te ajudar. E a primeira coisa que meu filho fez foi, pai, no que a gente é bom? Meu filho me perguntou. A gente é bom em colchão e travesseiro. Então vamos eliminar todos os produtos que não falam sobre isso. E eu, como assim? Porque a gente tinha lançado um tênis que vendia muito. Faz 2 anos que a gente não tem tênis ainda e todos os dias chega alguém pedindo. É uma coisa muito louca. Só que eu não enxergava o todo. O tênis sempre deu lucro. Sempre deu lucro. Mas pra mim ter os tênis eu precisava ter um estoque com 3 funcionários. Eu precisava ter um quiosque para desovar os tênis. Eu precisava ter um estoque muito grande. Eu precisava ter equipe. Então numeração, era uma trabalheira para ter aquilo ali. Para dar um lucro que... Sim. Quando eu eliminei, sabe quando tu tira um fardo assim de... E a gente focou em colchão. Focou no que a gente é bom. Focou no que a gente realmente faz de legal. E aí começamos a fazer essa transformação com a vinda dele. A gente pivotou mais uma vez. E aí a gente entendeu que, cara, como a gente entendeu um gap no mercado. Não tem nenhuma marca de colchão premium no Brasil. Não existe uma marca de colchão premium. Existe Seja brasileira? Nem internacional no Brasil tem, porque as que dizem que são internacional não são. Uhum. A marca é americana, mas é produzida no Brasil. Entendi. Então ela não é americana. Ela só tá com o logo americano, mas ela é brasileira. Mas nem essas aí são, porque elas entram em promoção, elas têm garantia baixa. Qualquer loja que tu for comprar um colchão hoje é 1 ano de garantia. Então é 1 ano de garantia, tem balão na loja, tem cara com jaleco. É um mercado muito ruim porque é uma commodity. E a gente percebeu esse gap, cara, vamos tornar a marca mais premium do Brasil, vamos posicionar a marca. E quando a gente elevou o nível
disso, meus franqueados não teriam como eles ficar. Porque eu não tenho como fazer ele desaprender. É mais fácil tu aprender do que desaprender. Com certeza. E franqueado, querendo ou não, ele quer ganhar dinheiro. Então ele não tá preocupado com a pintura da loja tá perfeita. Ele não olha os detalhes. E mercado de luxo Precisa é disso. detalhe. Total. É só detalhe. E aí a gente construiu a primeira loja, por exemplo, minha loja em Porto Alegre hoje é com horário marcado. Claro que se o cliente chega ali e não tem nenhum horário marcado, eu atendo o cara. Mas na sua maioria é horário marcado, porque ali... Por que que é educação o meu negócio? Se perguntar, cara, o teu negócio é de colchão? Cara, meu produto é colchão. Mas o meu negócio é educação. Porque ninguém sabe dormir. Vocês não sabem dormir. A gente desaprendeu. Porque tá todo mundo no ×2 do WhatsApp. Todo mundo leva o celular pra cama. Que é um crime. Você sabia que se tu, antes de dormir, tá vendo o celular, é como tomar um café preto antes de dormir? O teu organismo não... Bola. E aí a gente entendeu que eu precisava ensinar as pessoas. Porque elas não sabem. Aí eu te falo num produto maravilhoso, mas tu não tem cultura e educação sobre isso, tu vai achar, não vale. Ah, vou comprar qualquer um. Olha como é maluco esse mercado. Hoje o teu... Falando em colchão, por exemplo, pegar casal ou queen, enfim, parte de quantos valores da companhia do Forneiro? Casal de 9 a... Cara, tá barato meu produto, mano. É o mais louco, tá barato. Mano. Tá tão elevado o meu nível de atendimento, de entrega, que tá barato. Claro. De 9 a 15. Tá. Aí se botar massagem vai um pouco a mais, vai a mais 4. Sim, Mas é de 9 a 20, vamos botar, se botar com massagem. sim. Aí tu pega no mercado hoje, eu sou mais ou menos dos convencionais aí que tu vê, 30% mais caro. Às vezes 50% mais caro. Só que eles têm 1 ano de garantia, eu tenho 5. Então se é o dobro do preço e 5 de garantia, o meu tá barato. Eu tenho mais tempo de garantia. Fora que depois da garantia tu pode revitalizar o meu colchão. Tu nunca mais compra outro. Como que funciona isso? A gente acompanha a mudança de biotipo de vocês, porque há 10 anos atrás vocês tinham um biotipo. Hoje vocês têm o de hoje e daqui a 10 anos vão ter outro. Então a gente acompanha vocês. Hoje, pra você ter uma ideia, depois que a gente tirou os franqueados, que a gente foi convencendo aos poucos de... Acabou o contrato, não renovar e tal. A gente tem um dado que é muito importante para nós que eu não sabia. 70% da minha venda hoje é recompra ou indicação de cliente. E antes eu não via. Por quê? Porque eu trabalhava o franqueado. Então eles iam nele. Então ele nem me falava. Claro. Porque se ele falar que o cliente tá vindo da marca, ele vai dizer, não precisa de mim. Então a marca vendia pros caras e os caras estavam sentadinhos numa cidadezinha ali esperando... Não fazia o trabalho que a gente pedia. Que é de atacar o mercado. Tem uma coisa que eu falava sempre quando eu botei a loja, a primeira coisa é dominar o teu bairro. Porque, cara, se no teu bairro ninguém te conhece, por que tu quer vender pra outro estado, mano? Se o teu vizinho não te conhece aqui, velho, vai dominar o teu bairro. O conceito de varejo, de loja, ele tá muito ligado ao local em que tu tá inserido, total. Né? E franquia, o intuito da franquia é isso, é você ter um parceiro local que desenvolva a marca naquela cidade. Exato. Senão não precisa franquear, né? Se o Mas franqueado diferente não... de comida, tá? Diferente de comida, diferente, né? porque, cara, produto com valor agregado é relacionamento à venda. Sim. Então, qual é o problema da franquia no meu ponto de vista, tá? No meu mercado. Qual é o problema? Quando o cara vende mal, ele te culpa. Quando ele vende bem, ele se acha mais que tu. Ele acha que consegue ser sem a tua marca. Então, ou tu escala muito pra ganhar dinheiro e que azar dos problemas. Se tu ficar no limbo, ali no meio do caminho, cara, tu vai estar sempre vai ser um marisco, entre a rocha e o mar ali, entendeu? Porque se ele vai bem, ele se acha mais que tu. Se ele vai mal, ele te culpa. Então como a gente melhorou muito e criou essa experiência na loja hoje, o cara chega ali, o cara vai tocar no produto, eu vou ensinar a posição pra ele dormir. Cada um tem um tamanho de pescoço, um tamanho de cabeça e um tamanho de ombro. Qual é o travesseiro pra cada um? É individual. E trazendo para essa linha de personalização até no tamanho do travesseiro, de acordo com o tamanho da pessoa e tal, tem mais personalizações que vocês fazem, colchão e tal? Fala um pouquinho sobre isso. A gente consegue fazer um lado para cada um do casal. Vamos dar um exemplo. O cara tem hernia de disco e a mulher tem sensibilidade muscular, fibromialgia. Ela precisa de conforto, ele precisa de mais firme. Como é que faz? O mercado de colchão é alta escala. Tem que dormir junto. Como é que faz? Resolve esse problema Sempre é aí. escolhido pelo mais pesado. Azar o mais leve. Então, entendendo isso, eu não tenho nenhum colchão pronto entregue. Eu atendo para depois mandar produzir. Então, só essa forma de fazer, o meu produto ele já é muito mais durável que os outros pela forma de fabricar, porque ele é artesanal. Tu tava falando da massa do teu pastel. Cara, a massa não sei se é aquilo. Não tem massa ruim? Tem no mercado, tem. E tem massa boa, né? Tem. Tem colchão ruim e colchão bom. Com certeza. E é como é feita a massa do colchão. A maioria mistura componentes, porque a espuma do colchão é dolarizado. Eles misturam componentes para ficar mais barato. E a gente usa 100% produto puro. Por isso que ele dura mais.
Por isso que eu posso abrir ele em 10 anos e revitalizar. Se tu pegar qualquer colchão aqui de mais de 3, 4, 5 anos de mercado e tu botar ele de pé, tu vê que ele é molenga. Porque tem mistura no componente. Então, acaba que a personalização é essa. Eu entendo a tua necessidade e eu produzo o produto para ti. Eu consigo fazer um de mole e um de espuma no mesmo, para te ter uma ideia. Ninguém faz isso. Porque isso é baixa escala. Claro. O mercado é alta escala. Alta escala. Obviamente, quanto mais tu personaliza, mais também tu precisa agregar valor. Ele é um produto de um valor agregado maior, né? Sem dúvida. E isso que tu falou faz muito sentido. E não só relacionado à necessidade, por exemplo, tu falou, um tem fibromialgia e o outro tem hernia de disco. Tá, não só isso, mas às vezes o gosto da pessoa também. 100%. Vou te dar um exemplo nosso, né? A minha esposa gosta mais macio, né? Mais maciozão. Eu gosto um médio, um firmezinho ali, entendeu? Não duro, mas eu gosto de um firmezinho. Entende? Então... E aí que eu entro pra te ajudar. Passa por problemas parecidos, né? Não é? E aí que eu entro pra te ajudar. E outra, mulheres precisam de um pouco mais de conforto, porque ela tem curvaturas diferentes no ar. A gente é meio geladeira. Aham. A mulher, ela tem curvatura diferente, quadril diferente. Então ela precisa de mais acomodação. Perfeito. Então é entendendo isso que a gente entrou pra esse mercado de personalização. Interessante. Aí tu pega qualquer fabricante e vai dizer, cara, isso é loucura. Tá? Tu é louco. Por exemplo, agora a gente tá desenvolvendo um colchão que ele vai ser mais de 150 mil reais. Uau. Por que eu tô demorando para desenvolver ele? Porque eu tô trazendo matérias-primas que não tem no mercado. E não é que não tenha disponível no mercado, tem, mas ninguém tem capacidade de vender um colchão desse. Só eu. Mas aí eu vou te falar um negócio. A partir do momento que tu lança um produto desses, obviamente tu te posiciona já consolidando esse posicionamento que tu falou antes. Cara, eu sou a marca premium do Brasil. Sim. E segundo ponto, tem mercado, cara. Não, tem muito. Pode ter certeza que o público de luxo não se sente bem atendido nesse quesito no Brasil. Né? Porque assim... Pode continuar. Não, porque o cara que ele vive a vida de luxo, de fato, ele fala, cara, eu tenho minhas coisas tudo do jeito que eu quero, mas o colchão vou ter que comprar um de 15 pila ali, essa 20 loja pila, entendeu? Porque é o que tem no mercado. E a gente só tá lançando porque, cara, se tem uma coisa, se eu posso falar pro empreendedor que tá ouvindo aqui, é dizer, seja inquieto, velho. Inquieto não é mudar o tempo inteiro. Olha pro que tu tá fazendo e vê, cara, será que não tem uma coisa melhor pra mim fazer do que eu tô fazendo? Por exemplo, uma das coisas que a gente nunca fez é olhar pra concorrente. Eu não olho pra nenhum concorrente, porque se eu olhar pra concorrente, eu vou botar balão na minha loja. Se eu olhar pra concorrente, eu vou fazer promoção. Se eu olhar pra concorrente, eu vou fazer o que eles fazem. E hoje a tua venda, ela tá mais baseada de que forma? Assim, a loja tá... Loja online. Mais loja do que online ainda. Mais loja que online ainda. Mas o que acontece? Onde estão as lojas? Na verdade, a gente tem uma loja em Porto Alegre, que é a nossa loja conceito. A gente tem uma em Moema, São Paulo, que ainda é um franqueado. Que a gente está fazendo uma negociação para virar própria com ele. E uma em Brasília, que a gente também está negociando para virar própria. Os outros todos eu eliminei e não quis botar. Uhum. Porque interior eu não vou pro interior mais. Porque o interior o cara vem pra capital. Sim. Se ele quer ser atendido, quer a minha marca, ele vem pra capital. Aí no interior eu vou fazer algum tipo de parceria. Uma estratégia que a gente está usando com algumas empresas de moveleira de alto nível, que a gente consegue fazer um tipo de parceria. Estamos pivotando uma em Caxias, que a gente está fazendo uma parceria assim, para sentir. Então a capital é meu negócio e... O teu mercado, ele conecta muito com diversos segmentos, se for analisar, né? Tu falou agora de moveleiro, total, né? Total conexão com o segmento moveleiro. E por que não turismo? Total. Fala um pouco sobre 100%. isso. Eu só antes de falar isso, eu vou te falar por que o colchão de 150 mil. A gente percebeu na nossa loja, como é com horário marcado, a minha loja, quem chega na minha loja fala, cara, que loja maravilhosa. Porque ela tem muito biofilia, muita planta, ela tem uma experiência que é o fashion, iluminação, toque. Eu criei uma experiência muito legal. Porque eu também fui na NRF nos Estados Unidos, não sei se vocês conhecem, mas, cara, lá os caras falaram, empresa que não tem experiência vai acabar. Não tem mais, ninguém quer ir numa loja. Outra coisa que eu trouxe de lá é minha loja tem um bar que é uma vinícola. Lojas que não tem álcool vende 40% menos. Olha aí. Então coloquem álcool. Porque o consumidor bebe e relaxa, né? Sim. Obviamente que agora, como a gente é da saúde, a gente também quer trazer coisas mais sem álcool, porque o álcool afeta o sono. Sim. Mas a gente trouxe pela estratégia do varejo, não uma estratégia do meu negócio de sono. Sim. E o cliente chegava ali, o cara que é o novo rico, porque existe o rico
e o novo rico, né? Quem é o novo rico? 20, 30 mil, 40 mil por mês? Depende. O novo, no Brasil, 27 Médio. mil é considerado rico, né? Mas Então na prática depende, não, né? depende. Mas o novo rico, eu digo o novo rico mesmo. É o cara que tá comprando Porsche, o cara que bota roupa, um logão. O novo rico. E esse cara, ele quer o melhor que tem. O cara que tem de melhor. E aí aconteceu uma coisa muito louca. O cara entrava na nossa loja e dizia o seguinte, cara, não tem quem comparar vocês. E eu achei que era mais caro. Ele começou a achar barato o meu produto. Uhum. E aqui tem uma oportunidade. Eu preciso ter um produto porque esses caras querem. Qual é o melhor? Esse aqui, ele compra. Porque, cara, hoje um sofá de luxo é 150 mil. Aí que tá. E tu senta quantas horas no sofá? Eu ia fazer. Aí no colchão de 150 mil, cara, dorme todo dia, velho. Todo dia. E a pessoa que tem um padrão de vida de luxo, assim, de alto luxo, ele tem um nível de consciência muito maior Muito também. Então, automaticamente, ele vai ter a percepção de valor do 100%. quanto que vale dormir num colchão o melhor que tem. Qual é que é o melhor? Eu quero esse, não quero saber quanto é que custa. Exatamente. E na verdade a maior loucura disso é que os materiais que a gente tá trazendo para esse colchão existem, só não é vendido por quê? Porque não tem quem saiba vender. Porque o mercado de colchão é um mercado viciado em promoção, viciado em preço. Então se eu boto um produto que todos os componentes internos dele é de muito nível, o custo dele esses caras não conseguem vender. Quando que sai esse colchão de 150 mil? Eu acredito que até o final de março deve sair. Tá na porta já. Tá, eu tô te falando de verdade, assim, eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. Eu quero te chamar aqui daqui a um meio ano pra tu me contar assim, cara, aconteceu tal coisa, entendeu? Eu tô curioso pra saber a reação do mercado. E aí, cara, em relação a isso. estratégia de negócio, tem um produto com esse valor, os outros ficam barato. Óbvio. Já tem uma ancoragem legal. E outra que eu atendo um público que é desassistido hoje. Sim, é isso que tu falou, o cara sim. que tem grana. Porque, cara, hoje tu tem carro com alta tecnologia, tu tem sofás com muita tecnologia. Aí colchão, como é um produto que ninguém vê, ninguém nunca valorizou. Por isso que a gente partiu pra educação. Porque eu preciso te educar pra te entender que, cara, olha só, por que no sofá tu paga 20, 30 mil e tu acha que vale e num colchão 20, 30 mil tu acha caro? Qual é essa lógica? E aí se tu for avaliar um cara que faz, sei lá, 300, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões ou alguns milhões de lucro por mês, cara, 150 mil, entendeu? É um dia de trabalho, às vezes, é uma semana de trabalho, às vezes. Por mais que não seja, cara, vou pagar em 10 vezes de 15 mil. Sim, fica barbado. Cara, eu vou me esforçar porque, cara, é onde eu durmo 8 horas. Exato. Porque um sofá de 100 mil ele paga. Por que um colchão ele não vai pagar se ele dorme todos os dias, 8 horas todo dia ali? Só que mais do que produto é aprender a dormir. Eu te falei antes, porque eu não sabia o que vinha, né, do novo rico, né? Uhum. Porque se fala muito hoje em dia com o custo de vida que a gente tem, 20, 30 mil aí é classe média, né? Assim, com a realidade que a gente vive hoje no Brasil. Mas se tu for botar, avaliar custo ali, um colchão de 15 mil é um mês para esse cara, às vezes é meio mês para esse cara. Então, se tu for pegar por essa mesma lógica, o cara que ganha de 150 a 500 mil ali, tranquilamente Claro vai que ter esse essa colchão de percepção. 150 mil é para um nível de pessoa que, cara, o cara já tá pronto, o cara já tem o carro que ele quer, já tem a cobertura que ele quer. Não porque hoje, por exemplo, a gente é muito indicado, tem 3... na verdade, a gente tem 6 frentes de aquisição de cliente. Mas as 3 principais é arquiteto, profissional da saúde e o turismo. A gente vai entrar nessa. O meu maior ticket vem do arquiteto. Porque o cara tá construindo uma casa nova, o cara tem que botar colchão em toda a casa. Mas se tu perguntar pra nós, a nossa vocação de marca, a área da saúde é que a gente mais... Por quê? Porque o cara tá com dor. O cara tá dormindo mal. E quando eu ajudo esse cara vira um aliado da marca. Ele é mais uma remediação que prevenção, né? O arquiteto talvez trabalhe mais a prevenção, né? Vamos dizer assim, né? Na indicação de tu... Ele indica porque o cara tá precisando comprar colchão. Aí o cara compra porque compra. O cara, vou comprar, gostei. Ele tem acesso, ele vê, ele gosta. Agora o cara que tá com dor, esse cara, ele precisa. É a história do teu pai, né? Isso aí. É a transformação que gerou lá atrás, que vira prova social pra toda a comunidade, pra todo o relacionamento dele, né? Isso aí. E por que a gente partiu pra educação? Porque, cara, dormir é o nosso destino diário. Todo mundo dorme. E por eu fazer isso todos os dias, eu nunca dei muita bola. Eu achava que era perda de tempo. Pode ver que eu trabalho enquanto eles dormem. Esses eram os gurus falavam. E, cara, quem dorme mal engorda mais fácil, quem dorme mal é mais ansioso, quem dorme mal mais facilidade de ter depressão. Por isso que hoje, cara, pega um terapeuta bom. Primeira coisa que esse cara vai fazer com um paciente é regular o sono do cara. Não é dar remédio.
Porque se eu regulo o sono, talvez ele não precise de remédio. Olha que louco. E aí, por que a gente partiu pra educação? Porque todo mundo é mal educado. Ninguém sabe dormir. Olha a loucura maior como a natureza, se tu para pra prestar atenção na natureza, ela te ensina tudo. Se a gente pegar o dia, o sol tá nascendo. O pico do sol, ele tá aqui em cima, não tá? Tá. Então o quarto não pode ter luz em cima. E todos os quartos têm. Teu quarto não tem luz em cima, quando chega no quarto não liga a luz, não tem uma luz em cima. Aqui tá mandando um comunicado pro teu cérebro dizendo o seguinte, é de dia. Fica Ele ligado. não sabe que é dia ou noite. Se eu tô aqui, parece que eu tô no dia, né? Agora, se eu tô aqui sem luz, baixinha, eu não tô dizendo que meu cérebro tá na hora de dormir, e aí o sol se põe. Ele não se põe aqui embaixo, então a luz do quarto tem que vir de baixo. Olha que louco. Uma coisa simples. E por que tá em cima? Que é pra te deixar tu sem dormir, velho. Ou dormindo cada vez pior. Não sei se vocês viram já na internet que tem como é que eram as luzes da rua antigamente e hoje. Não. Antigamente era uma luzinha amarela. Lá antigamente, lembra que as luzes eram amarelinhas, agora é tudo branca. Tudo isso aqui. Por quê? Pra te não dormir. Porque quanto menos tu dorme, mais presa fácil tu é pro sistema. Que mais Sim. perdido tu tá, mais inchado tu tá, mais inflamado tu tá. Porque tu não dorme. Quando tu dorme mal uma noite, no outro dia, o que tu quer fazer? Ganhar energia. E o que tu faz pra ganhar energia? Comida. E tu come o quê? Uma coisa gordurosa que dá energia. Então é tudo programado. Então, até a forma... E aí por que eu tô trabalhando nos arquitetos dizendo pra ele, cara, você tem que... A mudança do quarto é na iluminação também. O sono não é o produto só. Por isso que não é colchão, meu concorrente. Meu concorrente é, cara, eu preciso mudar a tua iluminação do teu quarto, velho. Senão tu não vai mudar teu sono. Eu preciso que tu te prepare pra dormir. Olha que louco, se preparar pra dormir, você tem cabimento. Ah, só me atira aqui no sofá, vou dormir. Não vai. Tu acha que vai. Agora, a gente tem uma metodologia que a gente fala 10, 3, 2, 1. 10 horas antes de dormir, não tomar mais café. Porque o café, pra quem tem dificuldade, é um problema. 3 horas antes de dormir é a última refeição. Porque tu já não jantou e foi deitar, como é que tu fica? Não fica meio jiboia, meio ruim? 3 horas antes de dormir, a última alimentação. 2 horas antes de dormir, não mexer mais em eletrônicos. E 1 hora antes de dormir, tá pronto pra dormir. O que é pronto? Já tá com o teu óleo essencial, cheirinho no quarto, uma velinha. Já tá pronto, já entrou no quarto, no clima pra dormir. Quarto é pra dormir. Não é pra ligar uma luz dessa aqui no teu quarto. Que aí tu vai dizer pro teu cérebro, não é pra dormir. Olha que conflito, eu tô deitado com a luz acesa. Não vai dormir. Então educar o cara pra entender. E todo mundo que eu falo faz o que vocês estão fazendo. Faz sentido. Pá, que loucura. Aí eu faço, entendeu? Agora, porque minha prioridade não é vender. Eu preciso vender porque eu tenho um negócio. Mas a minha prioridade é te educar. Porque se eu te A venda educo, é consequência, a né? venda vem. Que é a minha segunda... Meu objetivo é te vender. A primeira é te despertar pra te entender. E quando eu falo, cara, o sofá da tua casa é mais caro que o teu colchão. Faz sentido? O cara diz, não faz, porque eu sento 1 hora. Porque quem trabalha de verdade, sai cedo de casa, chega tarde da noite. Quase nem senta no sofá. Nem senta no sofá. Entendo. E no sofá, só que o problema é que o sofá, durante muito tempo, a gente sempre fez as coisas pros outros. Quem vai na minha casa vê o sofá. Né? Cultural, né? Então, por isso que é educação. E aí, entrando no que tu perguntou do turismo, por que a gente entrou no turismo? Desde 2007, a gente tá na hotelaria. Eu fui passar meu 5º ano de casamento num hotel chamado Ponta dos Ganchos. Já ouviram falar? Não. Depois dá um Google. Hoje até foi comprado por um grande grupo, mudou o nome até, mas é Ponta dos Ganchos, vocês vão achar. Ele era um hotel, é um hotel de altíssimo luxo. Tipo, 5 mil a diária, uma coisa bizarra. Minha mulher foi indicada por um arquiteto, fomos lá passar o casamento. Chegando lá, o hotel tinha tudo maravilhoso, e eu, como trabalho com colchão, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o colchão. E o colchão era horroroso. Chamei o dono e falei, cara, não faz sentido esse teu hotel ter tudo isso aqui, e vocês têm um colchão ruim. Cara, aqui eu ganho tudo. O cara pra mim do hotel, né? Eu falei, cara, eu não dou nada. Vamos fazer um negócio. Acabamos fazendo um negócio. Eu permutei 100% dos colchões desse hotel. Então foi o primeiro hotel que a gente entrou. Mas na minha cabeça, naquela época, era branding de marca. A minha marca tá aqui nesses caras. Pra você ter uma ideia, meu maior cliente, pessoa física, veio de lá. Já comprou mais de 500 mil reais em colchões da gente. Comprou pra casa da praia, comprou pra outra casa. Agora tá comprando pra Orlando, 6. Pra casa de Orlando. Veio dessa hotelaria. Só que eu não tinha nenhuma intenção, nunca imaginei fazer o que a gente tá fazendo hoje. Mas pra te ver como as coisas vão... Quando eu vendi pro Ponta dos Ganchos, 6 hotéis me procuraram imediatamente. Cara, se Ponta dos Ganchos tem é porque é bom. Aí eu negociei com 6. Aí eu já vendi pra esses caras mais precinho só pra estar lá dentro mesmo. O meu filho, quando voltou dos Estados Unidos,
A gente começou a modificar os negócios. Uma das coisas que ele me convenceu foi ele montou um gráfico assim, ele botou, pai, energia e resultado. Tu gasta muita energia com os franqueados e o resultado é esse aqui. Se tu focar tua energia no cliente final, nos parceiros estratégicos, será que tu não vai ter mais resultado? Ele mostrando esse gráfico, ele me convenceu. Porque, cara, eu dizia pro cara, vamos lá, eu queria mudar a vida do cara. E, cara, ninguém muda ninguém. Tu mudar já é difícil, tu imagina tu querer mudar o outro. Então eu tomei essa decisão. E aí, nos procurou o Morada dos Canyons. Já ouviram falar em Morada dos Canyons? Maravilhoso. Eles fizeram Morada Spa. Eles construíram um spa com 4 quartos. A suíte mais top do Brasil hoje é a suíte dos caras. Nos procuraram e a gente fez um negócio com eles, botamos colchões lá, vendemos para eles. Mas a gente sempre vendeu para hotelaria não visando lucro. Porque eu não quero ganhar lucro com hotelaria, eu quero ganhar lucro com o cliente que vai lá. E aí fomos na inauguração para fornecedores. Chegando lá, foi eu, minha mulher, minha filha e meu filho. Chegando lá no spa, maravilhoso, assim, tinha uma parede que era uma biblioteca no spa, e aí tinha saúde mental, livros de saúde mental, saúde física, autoconhecimento e tal. E eu falei pro meu filho, pô, porque como a gente criou esse conceito de experiência do sono, olha que loucura, experiência do sono termina com a minha marca. Experiência do sono. Olha que louco, mano. Olha que louco como é pra mim. É, né? E pra te ver como as coisas, o mundo é muito louco. Por isso que ninguém... Aí vem um concorrente, nunca vai ser porque é pra mim. Quando é pra ti, pode vir outros que não tem, mano. Claro que tu tem que estar andando e fazendo, né? Aí quando eu vi a experiência do sono, eu liguei pro meu cara de marcas e patentes e falei, velho, registra pra mim. Ele, o que tu vai fazer? Não sei. Pode registrar que alguma coisa eu vou fazer com isso aí. E aí, vendo isso, eu falei pro meu filho, cara, quem sabe a gente escreve um livro, Experiência do Sono, trazendo a ciência do sono. E botamos nos spas e tal. Meu filho, pai, tive uma ideia agora, depois da tua ideia. Muito louca. O que foi? Vamos criar o Michelin do sono. Tem o Michelin dos restaurantes, que avalia os restaurantes pra dar estrela. Vamos fazer o Michelin do sono. Aí meu filho pega, eu tenho isso gravado, porque eu disse, não, deixa eu gravar essa porra aqui, mano. Ele pegou a IA e falou, quero fazer um guia modelando o Michelin, mas pro sono, tal. Aí ele já tem o nosso histórico todo ali. A IA entregou o guia experiência do sono, tipo... Eu olhei aquilo e falei, cacete, velho. Cara, vou chamar o dono do hotel, vamos apresentar pra ele agora. Chamei o dono do hotel, marcamos no outro dia de manhã um café da manhã, apresentei pro cara. O cara falou, cara, adorei. Comprou pra todo o hotel. Adorei a ideia. Aí eu falei pro meu filho, pô, filho, esse cara a gente convenceu. Eu e tu junto, pô, eu tenho 44, meu filho 23. A gente é entusiasmado com a nossa vida parada. Eu convenci o cara, é fácil de convencer. Agora vamos em mais 2 hoteleiros pra não dizer que a gente tá louco. Fui em 2 hoteleiros. Colline de France, que já tinha meus colchões, mas não tinha o guia, a experiência do sono. E o grupo Casotéis, do Casa da Montanha, que são top, são meus clientes, pessoa física, e ainda não era cliente de hotelaria. Os 2 falaram, cara, adorei a ideia. Fantástica. Fenomenal. E aí nós, junto com o grupo Casotéis, criamos o primeiro hotel do turismo do sono, que é o destino do turismo do sono, que é um termo que nos Estados Unidos e na Europa é bilionário, 800 bilhões de reais, as pessoas viajando pra dormir, viajando pra descansar. Porque tá todo mundo muito acelerado. Então tu quer ficar... Por que essas cabaninhas estão em alta? Porque, cara, eu quero desligar, mano. Quero chegar num lugar e, quero ficar aqui parado. Turismo rural tá em alta por quê? Porque, quero desconectar. E aí a gente viu isso e aí criamos. Em vez de ser 3 estrelas, é 3 luas. Uma lua é um menu de travesseiros, que a gente oferece para os caras ter uma opção para o cliente escolher. 2 luas é o nosso colchão com a massagem. 3 luas é um especialista treinado por nós para ensinar o hóspede a dormir. Então 3 luas vai ser só spa que vai ter. 2 luas pode ser qualquer hotelaria ou hospedagem, pode ser. E aí o que está acontecendo hoje é 7,5% do meu faturamento. O cara dorme e sai querendo aquela experiência, nos chama, a gente vende online. Não precisa ir na loja, porque ele dormiu no produto já. Segundo ponto, a gente... Pra branding de marca é uma coisa muito... Pô, tá lá no hotel, é legal. Porque tudo que tá em hotel parece que é melhor que a gente tem em casa, né? E a hotelaria tem avançado muito nesse sentido, trazer experiências legais, o lençol tem que ser maravilhoso, a toalha tem que ser maravilhosa. Só que o quarto sempre foi uma coisa, o colchão sempre foi tipo, 3 orçamentos, mais barato, bota qualquer um. Aí bota um pilo em cima pra maquiar e tá tudo certo. E a gente trouxe esse conceito dessa experiência. E por que a gente foi pra hotelaria de verdade? Foi por causa que quando eu tô numa viagem, eu tô aberto a novas coisas. Eu tô aberto pra me educar por outra coisa. E lá eu sou educado. Eu saio de lá querendo isso. Aí nas minhas palestras novas que eu tô fazendo agora, qual é a minha semelhança a companhia do sono com o Airbnb e Uber, por exemplo? Uber é a maior empresa de transporte do mundo e não tem um carro. Airbnb é a maior empresa de hospedagem e não tem um tijolo. Eu vou ser a maior empresa de colchão sem ter muita loja.
que o cara vai dormir na hotelaria. E aí a gente traz uma curadoria para essa hotelaria. Eu não te vendo o produto e tá lá, eu larguei o produto lá. Eu vou te ajudar a ter uma experiência cada vez melhor para te cobrar mais caro. Então eu ajudo o hoteleiro. Sabe que muitas palestras que eu já fiz, assim, principalmente para o público do varejo, eu já usei um exemplo semelhante que tu falou agora, mas no conceito do seguinte, ó, a gente precisa aprender muito com o mercado de hotelaria. Muito. Porque, na realidade, o que um hotel diferenciado oferece? Experiência. Total. Né? A pessoa, justamente, ela está aberta a uma nova oportunidade, a um novo momento, a uma nova vivência, né? E o varejo, para que ele não seja consumido pela venda online, enfim, ele precisa oferecer exatamente isso. Total. Uma experiência. Porque senão, meu amigo, eu vou ali na internet, compro, dou um clique, recebo no outro dia na minha casa e tá tudo certo. 100%. Então, acho que o varejo, de um modo geral, ele precisa ter esse olhar para a experiência. Como é que eu posso fazer o meu cliente entrar aqui na minha loja, se sentir valorizado, vivenciar a experiência do produto que eu ofereço, para daí, de fato, fazer valer a vinda dele até aqui e ele ser encantado por aquilo ao ponto de dizer, cara, eu quero viver isso aqui. Eu quero levar isso aqui para casa. Claro. Muda completamente, né? Total. E só, claro, a experiência é mais custo. Por isso que o varejo, o varejão brasileiro, cara, o varejão é varejão. E aí é pessoas. Aí cara, experiência é custo. Tu tem que ter uma. Cara, Quer ver um exemplo? Ó, eu fui para Gramado agora no final de semana e aí. Uns meses atrás, uns 2 meses atrás, eu tinha ido também. E nós fomos numa pizzaria que chama Hector. Né? E aí tem a... Tem show e coisa, né? Isso, o Hector, ele é um mago dragão, né? E aí tu vai lá na pizzaria, eles têm toda uma história, é a escola de magia, né? Na verdade, tu não vai pra uma pizzaria, tu vai pra uma escola de magia. Aí tem todos os personagens, e aí entra o que tu falou, pô, treinar um cara desse não é treinar um pizzaouro ali. Um garçom convencional, digamos assim, né? Enfim, mas aí são artistas que estão ali, na verdade, né? Além de servir pizza, eles estão fazendo toda aquela história da magia acontecer, da escola de magia. E um ponto que eu quero trazer é o seguinte, minha filha de 2 anos, cara, a gente foi pra Gramado agora, o Hector, cadê o Hector? Ela queria ver o Hector, entendeu? Então, cara, isso é muito doido, porque as experiências, elas marcam as pessoas 100%. Desde uma criança de 2 anos, cara. Olha que doido. Então, a gente tem o colchão de massagem também, a minha filha, ela pede, não, eu quero deitar, eu quero fazer massagem. É isso aí. Sabe? Então são coisas que marcam a vida, porque experiências. Total. Por exemplo, a gente fez um pós-venda numa cliente que a gente vendeu no sábado. E ela é uma médica. Hoje meus clientes é médico, advogado e empreendedor. São a maioria, assim, né? Médico em primeiro lugar. Que eu acho que um vai indicando o outro e a coisa... E aí ela foi indicada por uma fisioterapeuta, atendemos ela e tal. E aí fiz fazer um pós-venda nela na segunda. E ela disse... o travesseiro eu tô me adaptando ainda. Mas o travesseiro de corpo eu adorei. Que é um travesseirão de corpo que é bom pra te ajudar na postura. Que é uma das coisas que a gente quase obriga o cara a comprar. E aí ela disse o seguinte, eu tô aplicando todas as coisas que vocês me ensinaram, e, cara, muito legal. Olha só, então ela não foi comprar o produto, ela foi aprender a dormir. Sim. Olha como é louco. Aí no feedback dela foi essa. Agora eu quero trazer o marido dela, porque ela não comprou colchão, pra fazer a experiência junto. Quero que ela me indique, porque a fisioterapeuta que indicou ela eu nem sei quem é. Então a gente é indicado, não sabe nem por quem. Então a gente traz esse cara pro clube, porque quem é os avaliadores do meu guia da hotelaria? É os arquitetos profissionais da saúde. Então toda a indicação deles gera ponto para eles ganhar a viagem para fazer a curadoria e te ajudar na tua experiência. Vai dizer, cara, muda isso aqui, melhora isso aqui, essa cortina não tá tão legal. Porque às vezes a gente tá no dia a dia, a gente nem enxerga. Sim. Aí vem alguém fazer uma curadoria, tu faz sentido, é legal. E é coisa simples de mudar. Experiência, às vezes a gente acha que é mirabolante a experiência. Cara, às vezes é um detalhe, meu, o jeito que tu serve a água. Bota uma água saborizada, tu já mudou a experiência do teu cliente. Então não eu não tenho como fazer experiência, porque eu não tenho dinheiro. Cara, então inova. Pensa em fazer sem dinheiro. Como tu poderia fazer com o que tu tem hoje? Porque as pessoas, elas querem uma coisa que não... tu faz por causa disso. Sim, é sempre o outro consegue, eu não, né? Por quê? Aí vem uma das questões, assim, que
Até essa semana foi pro ar os nossos áudios do ponto de virada, né? E aí falamos sobre a questão da ideia e da execução, né? Tu falou, meu filho veio pra cá, vocês fizeram a call lá com os outros vendedores, então veio a ideia e a questão da energia. Então o que eu vejo aqui é a ideia veio, vamos executar. Que é isso que diferencia 99%, né? Tipo, o 1% que dá certo é o que tem a ideia e não deixa pra daqui a 2, 3, 4 semanas pegar e fazer. Bota em prática. Então bota em prática, né? E complementar isso, porque vamos falar nos parceiros, né? Patrocinadores, a Repediu, que é um sistema que ajuda empreendedores na área de alimentação a poder olhar para o ecossistema e tomar decisões baseadas em dados, né? Então a Repediu para você, para o seu restaurante, além de aumentar a tua recorrência, você vai começar a entender para quem você vende, o quanto que você vende e como você vende. Uma das empresas que utiliza, Repediu, inclusive, é a Hora do Pastel. Também. Que é nossos apoiadores aqui, que estão com essa mesa linda, maravilhosa aqui. E foi bom o pastel ou não? Pô, muito bom mesmo. Excelente, bom mesmo. né? A gente tem esse apoio da Hora do Pastel, que inclusive se você deseja consumir um pastel de altíssima qualidade, ingredientes muito bons, que chega sequinho na sua casa, entra agora na Hora do Pastel oficial no Instagram, escolhe a loja mais próxima da sua cidade, da sua região. E tem cupom especial ou não? Tem, Lucro 10. Lucro 10 para você que está aqui nos acompanhando no Bastidores do Lucro. Utiliza o cupom lá e vai saborear o melhor pastel do Brasil. Muito bem, e também a Nola, que faz toda a gestão por trás para restaurantes também, então não adianta você ter só algumas decisões, como por exemplo, você ter o dado, quantos clientes estão comprando, quantos estão recomprando, se você não tiver um DLE, um DFC, né, um fluxo de caixa bem certinho, um DLE onde vai te mostrar teu CMV em tempo real, né, fazer toda a parte de gestão de finanças, então a Nola vai ajudar você no restaurante também. E hoje mais do que nunca, né, meu? O dado é fundamental. E o empreendedor não gosta de fazer isso. Porque DRE, cara, 99% não sabe nem o que é. Eu acho que vamos botar 0,9, né? 99. Porque é chato absurdo. mesmo. Sim. E aí eu acho que tu falou um ponto aqui que eu quero trazer, porque eu acho que é bem legal, porque eu tô cada vez mais olhando pra dentro, porque o CPF ele é maior que o CNPJ. Esse é o primeiro ponto de todos. A gente às vezes acha que, eu durante muito tempo achei que a minha empresa era maior que eu. E na verdade, eu sou muito maior que a minha empresa. Sempre. Então eu tenho que estar bem. Eu tenho que olhar o meu dado, porque a gente olha o DRE e o teu dado, como é que tá a tua saúde? Tu sabe como é que tu tá? Tu tá vendo o teu dado interno? A gente não olha nada disso. Como é que tá meu colesterol? Como é que tá não sei o quê? Hoje, cada vez mais as pessoas estão olhando pra isso. Por que eu tô pegando esse gancho? Porque tu falou, cara, uma coisa que eu vi aqui, tu comentou, o cara vai lá e faz e tal. Eu, durante muito tempo, eu sempre fui o cara de fazer muito. Só que muitas vezes o empreendedor, ele faz muita coisa. E aí ele não tá no foco principal do negócio dele, que é, cara, ele tem que fazer para melhorar o negócio dele, não outras coisas. Porque aí a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, tu não é bom em nada. Aí eu quero botar um negócio de pastel, aí eu já quero botar, talvez a massa, eu vou botar uma fábrica de massa, aí eu já vou fazer uma fábrica para moer a carne. Aí tu começa a fazer tanta coisa que tu não fica bom em nada. No final tu tá ruim em tudo. É melhor tu comprar a melhor massa do melhor cara da massa, o papelzinho pra embalagem do melhor cara do papelzinho e, cara, na tua operação, o que tu pode melhorar e fazer. Porque durante muito tempo, eu atrapalhei meu time. Porque eu era um cara sempre inquieto. Eu não terminava os projetos, já tinha outro. Então, o que eu tenho, o lado bom do empreendedor, que ele é um cara fazedor, o lado ruim, que ele é fazedor. Olha que louco. Porque tu nem terminou um, já quer fazer outro. Tu nem terminou um, já quer fazer outro. E aí tu não consegue terminar. E eu, durante muito tempo, fiz isso. Eu fui fazendo, e não ouvia ninguém, não tava nem aí. Então, cara, comecei a me olhar mais, me cuidar mais, dizer, não, para aí, meu, vamos fazer as coisas com mais... Vamos terminar isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Tu nem termina e já tá começando a fazer outra coisa. Então, eu acho que quem tá observando e ouvindo nós aqui, primeiro ponto é, cara, olha pro teu negócio. De verdade, não olha pro vizinho. Porque a grama do vizinho só é mais verde porque ele cuida, meu. Não é porque é dele. Cuida da tua. Vai cuidar do teu negócio. Olha pro teu negócio. O que tu pode melhorar hoje com o que tu tem na mão? Esse é o jogo. Melhorar a tua embalagem? Cara, melhora a tua embalagem. Mas eu não consigo fazer uma embalagem boa agora. Tá, então, cara, pensa outra coisa, meu. Bota um papel em cima. Não sei, meu. Te vira com o que tu tem. Porque é muito fácil dizer, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Essa é a frase mais vadia de todos, entendeu? Porque, cara, às vezes não é dinheiro. Às vezes é tua postura. Como é que tá indo pra tua loja? Eu até acho, complementando, acho que dinheiro talvez é 1% dos casos, porque o resto da maioria das grandes ideias, a maioria é sem dinheiro. É execução, é pegar a ideia, executar e... Faz o melhor que tu pode fazer com o que tu tem. Esse é o jogo.
Olha, cara, olha, aí tá, modela outros, não tem problema modelar outros. Pode ser até teu concorrente, não tem problema, se ele é uma referência pra ti. A gente não olha pra concorrência porque ninguém é referência pra mim. É um mercado muito ruim. Aí eu olho pra quem? Hotelaria, os caras são bons em experiência. Aí eu olho o mercado de luxo. Como é que o mercado de luxo atende o cliente? Perfeito. Como é que é o mercado de luxo? Eles vendem a bastantão ou cara, o produto tá ali, por exemplo, tu entra na minha loja hoje, o meu travesseiro tá com uma luzinha embaixo, tipo joia. Porque onde é que fica a joia? É aqui, né? Uhum. Então o travesseiro é uma joia que tu dorme todos os dias. Aí teu travesseiro tá babado, tem 40% do peso dele é ácaro e fungo e tu nem olha, não dá bola. E é a joia que tu dorme todo dia respirando. E tu não... caro. Então, é trazer um pouco o olhar para dentro do seu próprio negócio, que eu acho que esse é o ponto mais importante. Cara, o que tu pode fazer hoje? Não se eu tivesse, eu faria. Aí a gente serve para tudo, casamento. Cara, como é que tu pode... as pessoas hoje que são solteiras dizem, que ninguém presta. Tá, mas tu presta, irmão. Fala sério, tu presta, mano. E as pessoas acham que as coisas vêm pronta. Cara, um relacionamento, não sei se vocês são casados, mas um relacionamento tu vai construindo. E, cara, é melhor do que quando tu começou, porque tu já conhece mais a pessoa. Uma construção, ninguém vem pronto, todo mundo vem quadrado os cantos. Depois tu vai lixando os cantinhos e fica redondinho, aí anda. Mas é uma construção como negócio e como vida pessoal. É que nem, preciso emagrecer. Tu não vai emagrecer correndo hoje. É uma construção da parada, velho. Minha qualidade de vida vai melhorar dia a dia. Tu não vai ver um resultado amanhã se tu começar hoje. Mas tu começar, em 2, 3 anos, tu vai ver. E todo mundo tá muito no imediato. A gente aprendeu a dopamina barata. Tá todo mundo querendo pra hoje. E não é pra hoje as coisas. O sucesso demora pra acontecer de repente. Quer ver um exemplo disso? Não sei se tu por um acaso joga, né? Não sei se joga tênis, talvez. Joga. Temos que marcar uma partida, então. Comecei a jogar faz pouco e tô adorando. Eu também. Não faz muito tempo. Foi ano passado. E é sensacional por vários motivos, né? O Eric, que me indicou pra vir aqui, tomou pau de mim, velho. Olha aí. Joga 1 ano e meio. Eu tava jogando há 2 meses. Tomou pau, Eric. Aí, Eric. Boa, Eric. Vamos marcar o jogo. Olha só. O Eric teve um episódio da Prudential, né? Ele teve um episódio aqui com a gente, muito legal, inclusive. Mas o tênis, ele tem muito disso. De tu entender que, cara, é uma construção. Porque é um esporte difícil, cara. Né? Tipo assim, tu não entra, tu entra, começa a jogar ali, tu não sabe nem segurar a raquete. Quem dirá atirar a bolinha pro outro lado da rede. Sim. Muito menos atirar no lugar certo, né? Então, assim... O tênis ensina. O tênis te ensina resiliência, uma série de coisas, né? Tu contigo mesmo, né? Não tem desculpa. Não tem, cara, não tem assim, se eu não atirar, se eu não bater na bola certa, eu tenho mais 10 do meu time aqui que vão bater. Vão recuperar, não. É tu, se tu errou, te ferrou. E tu tá perdendo a todo momento e tu tá ganhando a todo momento. Então tu aprende a lidar com as frustrações e tal. É muito legal. Genial. Inclusive, um dos nossos apoiadores aqui do Bastidores do Lucro é a Raquete na Web, que é uma empresa que... Sabe aqueles lançamentos de raquete, as melhores, as mais tops? Todas eles têm. Se tu quiser produtos de altíssima qualidade de tênis, as marcas, as principais marcas, acessa aí Raquete na Web, que inclusive, além de raquete, de tênis, bolinha, agora eles estão fazendo um encordoamento também, aqui na sala deles em Porto Alegre. Eles lançaram o Grand Slam Coffee, o café do tenista exigente. Genial. Produto de altíssima qualidade, esse aqui é gourmet e eles têm a linha especial, acima de 85 pontos. Tem, para ter uma ideia, café que fica maturando em barril de carvalho de uísque. É um produto... É outro produto que a gente nunca olhou. E, cara, produto, por exemplo, que tu vê na gôndola aí dessas grandes marcas é horroroso pra saúde, é ruim. Exato. Aí tu pega o café, tem ele em grão ou moído, né? Eu gosto de pegar ele em grão, moer e tal, todo aquele processo, aroma espetacular, né? Então, Raquete na Web. Muito bem, já aproveitar falando de construção, né? E para construir ou reformar, né? No Brasil todo, a Conex Engenharia é uma empresa especializada tanto para franquias como também para residencial, empresarial, comercial, né? Eles pegam você na mão, constrói o projeto, acompanha o projeto, executa até o final para você poder ganhar tempo, né? Porque se você terceiriza algumas coisas, você ganha tempo. Dando acho que nós estamos no caminho, viu? Porque lá atrás eu fiz essa pergunta, monta uma fábrica própria para mim. Não, eu vou achar as 3 melhores fábricas do Brasil, vou pegar nossa receita, vamos fazer uma parceria, vamos homologar e hoje a gente consegue atender o Brasil todo. Sim. Não perdendo qualidade. Sim, tu pode expandir, porque se faltar uma fábrica aqui, tu não consegue fazer lá pro Nordeste, por exemplo. Exato. Agora, se tu homologa alguém lá do jeito que tu quer, talvez tu consiga expandir. Exatamente. Então... E também falar aqui da
Sense. Se você tem um negócio e quer potencializar o poder da sua marca para vender mais, @ Sense Cria, eles que criaram a identidade visual nossa aqui do Bastidores do Lucro, a identidade do Instituto LVO, nosso Instituto de Educação Empresarial. E também, além disso, fazem gestão de redes sociais, toda a parte de marketing ali para realmente te ajudar a te demonstrar, te posicionar de uma forma mais profissional, inteligente no mercado, nas redes sociais, para potencializar suas vendas, @ Sense Cria. Muito bem, a gente tem algumas perguntas que a gente vai fazendo ao longo do programa, mas muitos tu já foi respondendo, o que é bom que tá em sintonia, né? Fluindo. Fluindo muito bem. E dentro delas, né, só para complementar, mas é justamente a tomar decisão, né, baseada em dados e também inovação, né? Você falou antes, mais cedo, da IA, que veio para ficar. E talvez não para substituir, mas melhorar, né? Então, fala um pouquinho mais como é que você vê esse mercado também em conjunto no aparato de ferramenta, porque premium, quando a gente fala em premium, é uma coisa mais exclusiva, uma coisa individual, né? Então, IA, de certa maneira, está sendo olhada somente na automação, né? Vamos escalar. E pelo que eu identifiquei, é mais na linha de tomada de dados e melhorar a experiência, talvez mais nesse sentido. Hoje você vê o uso dela também e talvez tenha aí um produto que você tá com, eu esqueci o nome, né? Mas isso, que é um controlador de sono, né? Sono, atividade física, tudo. Geral, né? E o legal é que eu vi a história que não tem ponteiro justamente pra pessoa não ficar olhando pra hora, que não é esse o foco, né? Isso aqui é só pra chego de noite ou de manhã, vejo como é que eu dormi, como é que foi, como é que tá a minha recuperação. Hoje eu posso fazer mais força, menos força. Perfeito. E vocês vê atuando nesse mercado também no futuro? Sim, fiz uma reunião sexta-feira, China-Brasil. Meu filho estudou na Suíça 1 ano e lá na Suíça ele conheceu um chinês que o pai dele tem 3 fábricas de produtos de IA para hospitais. A gente fez uma reunião, a gente está desenvolvendo um produto para trazer para cá, já até acho que vai vir aqui nos próximos dias, para monitorar o sono, para a gente realmente ver como é que o cara dorme no colchão, porque às vezes isso aqui isso aqui eu não gosto de dormir com isso aqui e tal. Realmente, às vezes, agora eu acostumei, mas no começo é desconfortável um pouco, mas no colchão consegui fazer. Então a gente na verdade quer trazer, criar essa comunidade de disputa, quem dorme melhor, quem ficou mais tempo dormindo, quem mais, criar essa, a gente vai trazer tecnologia. Eu acho que a IA veio para substituir mesmo. Tu falou que não para substituir, não, ela vai substituir muitas pessoas, mas o humano que usa a IA não vai ser substituído por ninguém. Agora, nesse contexto que eu digo. Eu entendi. Mas o humano que tá com medo, que não ele tá com medo e não quer aprender, olha que louco. Sim, não tá disposto a se reinventar, evoluir. Ele vai ser substituído, claro, porque a IA é muito melhor que ele, mano. A IA é melhor que nós em um monte de coisa. E que bom! A gente vai ter mais tempo para ser humano. Olha que louco. Se nós estamos aqui e eu tenho uma IA de atendimento, por exemplo. Cara, eu tô aqui, tô tranquilo que a minha IA tá atendendo. Sim. Agora, não, eu preciso ali estar respondendo uma mensagem, eu não consigo ser humano, não consigo estar aqui. Então a IA, meu filho fala muito isso, a IA veio pra gente se tornar mais humanos, que a gente virou máquina, meu. A gente não é uma máquina. Acorda, ela faz. O cara que faz pastel, ele é uma máquina. Bota um robô pra fazer aquilo ali, não é melhor? Vai ter mais tempo pro cara que fazia fazer outra coisa mais humana. Ah, mas aí, claro, aí tu entra numa seara muito louca. Ah, tá, e o desemprego. Tá, mas aí é um outro detalhe que alguém vai ter que pensar nessas paradas. Mas a IA vai substituir sim. E, cara, que bom. O que eu digo pro meu time hoje? Eu quero fazer mais com menos pessoas. Porque a gente que é empreendedor, é fácil ou difícil contratar? Dificílimo. É um desafio brutal, né? Eu acho que é um dos principais desafios do empreendedor, né? É conseguir não só contratar, mas manter, treinar esse povo, né? Tipo, deixar as pessoas realmente engajadas, fazendo com a cultura da empresa, etc, né? Eu acho que o maior desafio disso, as pessoas sempre falam, é muito difícil contratar. Eu sempre dizia, cara, não é difícil, é desafiador. Isso. Porque as pessoas, elas já existem. Eu tenho que achar. Só que eu acho. Aí eu tenho que engajar ela com o meu projeto. E aí, além de engajar ela com o meu projeto, eu preciso treinar ela como eu quero. E é que dá tanto trabalho que aí o empreendedor, às vezes, ele também negligencia. E cansa, né? Porque, eu treino e ele sai. Tá, e se tu não treina, ele fica. Pior ainda, né? Pior, total. Nossa, olha que louco. Então é desafiador. Eu acho que a tecnologia veio para realmente ajudar muito em muita coisa. Ó, é pastel, é comida, né? Tô nesse mercado
quase 15 anos, a Hora do Pastel tem 8, mas ela nasceu desde do início com muito mais tecnologia do que necessariamente falando de comida, né? Então lá, 2016, quando a gente começou a projetar, a gente via que 2025 o mercado de delivery ia explodir. Aconteceu 2020 por causa da pandemia, mas já olhando esse mercado, né? Hoje, nosso modelo novo que a gente lançou, que é a Pocket, opera com 2 pessoas, tem capacidade de faturamento médio de 70 mil de faturamento, com toque de autoatendimento, não tem atendente, não tem nada. Você vai lá, você pega o teu pedido, fez pro aplicativo, pega o pedido, ou o motoboy pega e leva para casa, né? Então, você falou uma frase que é fazer mais com menos, né? A primeira Hora do Pastel ela tinha 14 pessoas, né? E faturava lá 100 mil de faturamento em média. E aí eu disse, cara, tem margem legal, mas não tem como escalar, é muita gente, é complicado. Vamos ter mais pessoas, mas em menos lugares concentrados cada pessoa. Então, a gente de lá saiu para 8, aí foi para 6, hoje média 4. E agora tá indo pra média 2. Mas não é que a gente quer ter menos pessoas, não, quer mais e mais pontos, né? Então é trazer a tecnologia, né? Hoje 90% de tudo que já acontece dentro de dados passa por IA. Na verdade, 100% passa, mas 90% é um pouquinho mais automático ali, né? Hoje a gente consolida DLE de franqueado, consolida CMV, tudo em IA, e a gente tem hoje um departamento só na lista de dados para cuidar disso, né? Então, essa questão de substituir é bem isso. Ou a gente se posiciona no mercado, né? E aprende a usar e usa. Claro. Ou daí sim, se substitui sem fato, porque... Cara, não adianta, por exemplo, eu tinha 37 pessoas trabalhando, cara, um bando escorado um no outro. Aí tu diminui e tu faz mais. Por quê? Porque as pessoas se engajaram muito mais. Aí tu imagina tu botando IA. Não, e tem gente que não pensa, cara, no básico, assim, da IA. Eu sei que tem agentes, coisas muito mais avançadas que dá pra fazer, mas, cara, vou tirar um exemplo que eu fiz nessa semana. Eu utilizo diariamente também, mas, assim, ó, por exemplo, fui assinar um contrato, né? Aí tá, na primeira vez eu li e tal, beleza, não sei o que, é isso aqui, ok. Assinei e mandei. Aí, cara, putz, tivemos que fazer uma alteração aqui, não sei o que, assina de novo. Eu vou ler de novo, cara, só um pouquinho. Me diz aqui, ó, compara esses 2 contratos rigorosamente, me diz exatamente o que tem de diferente entre um e outro. Pra mim isso já é genial. O cara me deu assim, ó, em 5 segundos, pá, alterou isso. Eu falei, beleza, assinado, toma. Entendeu? Agora, se eu tenho que ler de novo, eu vou perder mais 15, 20 minutos e ainda daqui a pouco botar um do lado do outro. Tá, mas deixa eu ver o que aconteceu aqui, por que precisou mudar. Onde é que tá meu chat? Cara, eu uso todo dia pra tudo, mano. Exato. Pra tudo. Meu, analisa esse contato e me diz qual é que é. Cara, porque esse cara me falou qual é a intenção desse cara aí, meu. A IA te ajuda, meu. Eu uso bastante para fornecedor também, que toda hora vem contrato, proposta, analisa o que é melhor, isso aqui que nós temos na rede. Total, isso aí, cara. Pra correção de texto, pra mim é muito bom, porque eu sempre tive um pouco de dificuldade com isso. Cara, muito bom, mano. Muito legal. E aí, cara, ou tu te adapta. Por exemplo, hoje a minha mulher trabalha, cara, toda a parte jurídica, ela tem as pastas dos contratos, aí porque tu não lembra. Aí tu pergunta, cara, o que é isso aqui mesmo? Ele te resume. Aí tu, lembrei o caso. Cara, em um segundo. Sim. Então é muito mais ágil, muito melhor. É claro que vai substituir um monte de gente, porque antes precisava de um monte de gente pra fazer tudo. Só que não é bom nem pras pessoas. O meu contador... Eu prefiro ter menos pessoas pagando mais do que ter um monte ganhando menos. O meu contador, ele fala assim, a burocracia, né? Então, assim, a burocracia, ela acaba sendo burra muitas vezes, né? Então, pô, vamos otimizar nosso tempo. Simplesmente isso. Esse gurizão que inventou um negócio que via corrupção aí na IA, não sei se vocês viram. Não vi. O gurizão inventou uma parada que consegue ver onde é que os caras estão fazendo, onde tem risco de corrupção. Cara, então as IA são geniais, mano. Vai expor todo mundo de tudo. Porque vocês veem que as coisas estão cada vez mais ficando expostas, as coisas, né? Ninguém consegue esconder mais muita coisa de muita gente, que antigamente a gente não sabia nada. Agora a gente começa a ver coisas que tu não via antes. Então, cara, o mundo daqui pra frente ele vai ser exposto tudo que tem de bom e de ruim. E como tem bastante coisa ruim, vai ser bastante coisa expostas, né? Que alegria, cara. Que episódio sensacional, hein? Tô tem muito coisa feliz. Pra falar, né? E eu tenho certeza que pra quem nos assistiu aqui contribuiu demais. Eu aprendi um monte. Tenho certeza que as pessoas que nos assistiram aqui também. E já fica o convite aqui para daqui a uns 6 meses aí tu retornar, e eu tô curioso para ver como é que foi o posicionamento desses novos produtos. Talvez a gente já tá com o de IA e já tá com o de alto valor. Olha aí, que maravilha. Obrigado pela tua participação. A gente tem uma pergunta final, que a gente sempre faz ao final de todos os episódios, e o pessoal que assiste até agora, eles esperam essa resposta. E provavelmente já estão inscritos também, né? Já estão inscritos. Se não tá inscrito ainda, tá rateando, né? Tá rateando. Tá rateando feio. É assim, ó, é tão simples, mas é tão simples que chega a ser besta, né? De não fazer algo desse. Faz o seguinte, ó. Clica ali, ó.
inscrever-se. Tá escrito no teu, eu sei que tá E escrito ativa o ali. sininho. Clica e ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui no YouTube, se você tá no YouTube, toda quarta-feira às 18 horas tem um novo episódio com um convidado, com uma pessoa que traz sua história, superação, tudo que construiu ao longo da sua trajetória. E no YouTube tem os cortes também, que são cortes, trechos do episódio e alguns outros cortes que a gente posta. E exclusivamente no Spotify, a gente tem, além do episódio toda quarta-feira, todos os dias... Todos os dias, gente? Todos os dias, segunda Tá, a mas segunda. domingo feriado. Feriado Não, também. Trabalho assim, ó. É o IA. Trabalho enquanto eles dormem, como é que é? Não, sai fora. A gente dorme bem para poder produzir bastante. Dorme ficar bem para acordado, né? produzir bem. Todos os dias às 7 da manhã, o ponto de virada, exclusivamente no Spotify, um áudio de 2 minutinhos para dar aquele insight poderoso para tu ouvir enquanto que tu tá indo pro trabalho, enquanto que tu tá organizando as coisas para iniciar. Todos os dias às 7 da manhã, o ponto de virada. Muito bem. E a pergunta final eu vou deixar para ti, Giovanni. E a pergunta. Então, como é que você define lucro? Uma boa pergunta. É. Uma boa pergunta. Cara, eu até tava pensando quando eu tava ali, bastidores do lucro, o que que é o lucro, né? É uma questão, porque muitas vezes tu satisfazer um cliente que deu um problema, que tu tem prejuízo, ele é um lucro. Com certeza. Porque o maior problema que eu vejo na nossa... Não vou dizer que é a nossa geração, acho que o ser humano ele é assim. Cara, ele quer o resultado na hora, ele quer pra hoje. E às vezes o resultado é, cara, às vezes tu perde aqui pra ganhar ali. Então, cara, se tu olhar na matemática, o lucro eu vendi por X, sobrou tanto, tá o meu lucro. Mas o lucro, ele tá muito no intangível. De tu olhar realmente a tua operação e o que, cara, isso aqui mas eu tô gastando muito com café. Mas, cara, meu cliente ama meu café. Diminui meu lucro, mas eu tenho uma experiência diferente que esse cara manda outro cliente. Meu LTV aumenta, ele volta. Então, o lucro é uma coisa muito relativa. Mas, obviamente que, cara, a gente precisa olhar para isso. Porque se não tá dando lucro, eu tenho que mudar. Não dá para fazer. Uma das coisas do movimento que a gente fez foi olhar, cara, o que o franqueado me deixa de royalty? E o que o movimento que eu faço se eu vendo esse produto? Quanto que sobra para mim? Nesses olhares que a gente viu, não, mas para aí, meu, isso aqui. O tênis que eu falei me deixava lucro, mas, cara, toda a operação que eu tinha por trás. Se eu tiro essa operação, mesmo perdendo aquele lucro, eu tenho muito mais lucro. Primeiro que diminui meu risco. Porque eu tinha 7, 8 funcionários só para atender aquela demanda. Então, cara, eu acho que lucro é uma coisa muito importante, obviamente, que todos os negócios têm que ter, senão fecha. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar também pro lucro que não é dinheiro. O lucro que não é a grana. Cara, adianta eu ter lucro e eu ter um infarto? Não. Adianta eu ter lucro e morrer cedo? Adianta eu ter lucro e ter minha família desestruturada? Então, cara, o lucro é uma das partes, mas tem várias outras partes que são fundamentais. Então, acho que, cara, basicamente é olhar para o teu negócio, ver o que traz resultado, o que não dá. Às vezes não traz lucro, mas traz resultado para trazer o lucro de outra área. Que é aquela coisa, tu lança um produto, talvez não vende tanto, mas ele puxa para te vender uma outra coisa. O lucro é muito relativo. Vou tirar tudo que não dá lucro. Não sei se essa é a estratégia. Daqui a pouco tem que deixar esse aqui, porque esse aqui puxa outro. Então é entender. Daqui a pouco tu ganha menos num produto, mas que traz para outro. Então, cara, lucro é fundamental. Esse é o primeiro ponto. Para ter um negócio, a gente não é filantropia. Por isso que a pessoa que tá ali, ela tem que dar resultado, ela tem que trazer lucro pro negócio. Então, acho que, cara, lucro é a base da parada. Mas ele não tá acima de tudo. Porque tem coisas que tu tem que relevar. Mas ele é fundamental para qualquer negócio. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter os negócios que dê lucro, porque senão a gente vai se ralar. Tá cada vez mais fechando o cerco para todo mundo. Eles estão dificultando pro empreendedor. Uhum. E se tu não tiver lucro, cara, não tem como tu não quebrar. Não existe essa possibilidade. Então o lucro eu acho que ele é a base da vida. E aí o lucro não é só dinheiro. O lucro é, cara, a minha perda de tempo em treinar o meu funcionário, eu vou ter lucro. Perfeito. Talvez não no curto, mas eu vou ter no longo. Então o lucro ele é relativo, mas ele é fundamental, velho. Ele tem que ser ele tem que ser o objeto do negócio. CNPJ é lucro. Se não tem lucro, tá errado, velho. Se não tem lucro, tem que melhorar, tem que ajustar. E aí, cara, tem que ver qual é o teu modelo de negócio. Porque às vezes eu vou baixar a qualidade do meu produto para ter mais lucro. Pode ser uma estratégia, mas eu não sei se é duradoura. Depende muito da operação. Mas, cara, lucro é a base, tem que ter. E lucro nos relacionamentos, lucro no negócio, lucro em tudo. Lucro na minha saúde. A minha matemática tem que bater, eu tenho que me cuidar.
Eu acho que é isso. Maravilhoso, perfeito, bom demais. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Tô feliz de verdade e até um próximo episódio. Até um próximo. Valeu.